governador que ele não podia também escrever uma biografia da cidade da Juiz de Fora, e industrialização da Juiz de Fora, que isso é tópico para outra pessoa. Mas ele tem um capítulo sobre colonização, zona proibida, também que vocês sabem esta história. Também um capítulo sobre extrato de ferro, que também foi difícil escrever porque não existiu naquela época fonte secundária de jeito nenhum. Então parece que eu estava escrevendo 100 páginas para cada capítulo de 30, porque claro a gente sempre vai cortando, mas eu tinha que isso agora, estou reclamando, mas foi interessante também, mas eu tinha que aprender muita coisa sobre a estrada de ferro do século XIX. E qualquer coisa que toca na economia do café, tinha que aprender muito sobre o café na Europa e os mercados e a história econômica, que eu achei muito difícil também. Então tinha 2 capítulos sobre a economia e o surto cafeeiro, muito interessante, a grande crise de superprodução, por exemplo, no fim da década de 1890. Isso é importantíssimo, porque os políticos da Zona da Mata aproveitou a crise para ganhar poder político, sabe, do centro, por causa da crise de superprodução. E as reclamações, as reivindicações deles a respeito de política de imposto e coisas dessas. E também o último capítulo trata da história política da Zona da Mata. A atitude para com a abolição e o nascimento do Partido da Lavoura, que era muito poderoso em Leopoldina e Cataguases, e depois o nascimento do Partido Republicano Mineiro. Essas coisas todas. Mas, sim, a coisa que, por exemplo, que foi muito necessário, que não podia encontrar, foi fonte secundária, por exemplo, sobre a zona sul de Minas, que é importantíssimo para saber, para aprender alguma coisa e comparar com a zona da mata. Mas, relativamente, era isso, sabe, era o meu caminho nessa época. Agora, quero falar um bocadinho sobre o processo assim, de pesquisa em si. Passei 8 meses, e isso é interessante, porque naquela época, estou falando 30 anos atrás, não existia fonte secundária, e no princípio não sabia, não tinha a mínima ideia o que eu estava fazendo. Passei 8 meses no Rio, buscando no Biblioteca Nacional, pesquisando o jornal O Farol, que era um jornal, naquela época o jornal mais importante em Juiz de Fora. O Farol é difícil quando a gente está pesquisando, porque os donos desses jornais mudam, e você tem que ler por cima da linha, porque a política é tudo baseado na política do dono do jornal. Acontece hoje em dia também, claro, em qualquer jornal, em qualquer país do mundo. Mas naquela época, em Minas Gerais, ainda mais. Sabe, você tem que saber as sutilezas da língua que eu não conheço. Isso foi muito difícil para mim. E não sabia exatamente o que eu estava fazendo. E a frustração, depois de 8 meses, subi a Belo Horizonte. E depois em Belo Horizonte, tudo assim da pesquisa andou muito, muito melhor. Porque o velho arquivo público mineiro foi muito mal organizado. Mas a fonte essencial que eu aproveitei no arquivo público era, como se diz, os anais da velha Assembleia Provincial e depois as mensagens do governador e as anais do Constituinte do Estado de Minas em 1890-91 e as anais do Senado e da Câmara dos Deputados. E interessante aqui, o que era a chave que eu encontrei assim para estabelecer a tese e esclarecer tudo que eu estava fazendo, é que entre os debates, o pessoal, os deputados, os senadores desta região, falava dos problemas da Zona da Mata, identificava com a Zona da Mata, estava sempre fazendo ameaças e desafios para como o resto de Minas, como representantes da mata, que era quase uma identidade regional. Sabe, por exemplo, era ameaça ou de
separar-se da província e do estado de Minas. Isso era, eu fiquei sabendo com a pesquisa, estou pesquisando, cheguei à conclusão que isso era uma tática, isso não era sério, era uma maneira assim chamar a atenção dos políticos do Ouro Preto. Igual a São Paulo, a Revolução na 30, a Revolução em São Paulo era uma maneira de chamar a atenção de Getúlio Vargas. Que isso que era fundamental, que o palco dos fazendeiros, dos poderosos da Zona da Mata, era Minas Gerais e não a Zona da Mata. E isso é a tese da tese, quer dizer que na política, mineirismo, esses temas assim profundos na história mineira e que achei muito interessante, mas encontrei o que eu estava procurando não no arquivo no Rio, mas sim no arquivo em Belo Horizonte. E é isso, quando a gente está fazendo pesquisa desse tipo, nunca sabe o que vai encontrar, mas se tem que assim esforçar a situação e tentar de novo, mas olha, tá controversial o que eu estou falando. Mas outras coisas em Belo Horizonte que eu encontrei era um grupo de pessoas, o Francisco Iglesias, que escreveu sobre economia mineira. Não sei se vocês, e tem gente aqui que já leu o livro dele. Norma Góes Monteiro, sabe, que escreveu livros sobre imigração em Minas Gerais. Naquela época, sabe, o acervo era menor do que é hoje em dia. Mas todo esse pessoal em Belo Horizonte que encontrei fez tudo para adiantar a minha própria tese. Era uma coisa que eles me ajudaram muito. Era uma reportagem, por exemplo, coleções sobre certos documentos, como o famoso Congresso Agrícola de 1978 era importante. Também a viagem de Carlos Bretas, que era inspetor de indústria, minas e colonização, fez em 1906, quando a economia da Zona da Mata estava naquela fase de mudança do café para o laticínio, que era uma história importantíssima, uma história, um aspecto muito importante na história da economia da Zona da Mata. E que mais? Do Belo Horizonte fiquei 8, 9 meses em Belo Horizonte, depois mudei para Juiz de Fora. E naquela época, interessante que tem documentos sobre o Banco de Crédito Real. Isso foi muito importante para mim, porque era o banco mais importante, o banco de hipoteca mais importante em Juiz de Fora. Desde aquela época eu peguei muito documento do banco, mas que não usei. Mas tem um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Anderson Pires, que já publicou um livro sobre o Banco de Crédito Real. Mas assim, falando com o Inácio sobre o processo de pesquisa, sempre acontece também que a gente está sempre pegando dados que acabam não usando. É sempre assim, numa tese assim do PhD. Porque você está fazendo essa pesquisa, você é a primeira pessoa a olhar nesses documentos, às vezes. Do Juiz de Fora, encontrei muitos outros bons jornais, além do Farol, também em Juiz de Fora. O Diário de Minas, que foi publicado lá, tem certos jornais que só existiram por 2 ou 3 meses, efêmeros, vamos dizer, que só existiram quando quando surgiu uma crise política, alguma coisa assim. E isso foi completamente por acaso, porque eu andava com um grupo de jovens da Leopoldina, quando estive em Juiz de Fora. Então, de Juiz de Fora, fui a Leopoldina. E também outras coisas aconteceram com Leopoldina. Uma vez, com amigos, eu estava na praia de Umbu, perto de Vitória. Eu estava andando na praia e houve uma Fusca com placa de Leopoldina. E eu aproximei ao dono, assim, que estava dirigindo, que estava